quais orientações que você, como secretária de saúde, passa para os ouvintes? São as medidas que está passando amplamente aí na mídia, a questão da higiene de prevenção, né? Então, a questão de você lavar as mãos, né? De como tossir, de como espirrar, a questão do distanciamento social, que aí está sendo maciçamente e as pessoas estão vendo. O Ministério da Saúde, eu peço muito isso para vocês, né? Eu vejo muita gente compartilhando áudio dizendo eu sou tal pessoa e acreditando naquilo que está fazendo. Nesse momento que a gente tem muita informação, tenha um filtro, né? Procurem os órgãos oficiais, que a gente fala que é o Ministério da Saúde, que é o Governo do Estado, e também aqui, através do Diário Oficial da União e o site oficial da Prefeitura. O que é caso monitorado e o que é caso suspeito? Então, quando começou a questão da inserção do coronavírus no Brasil, a gente imediatamente reuniu com a equipe, com os profissionais de saúde, né? Fizemos uma capacitação e fizemos um levantamento de todas as ideias e estratégias para o município. Porque às vezes o Ministério da Saúde ele disponibiliza um boletim ou algum tipo de ação, mas a gente tem que adequar à nossa realidade. Posteriormente, a gente fez uma reunião com a gestão, né? Que estava envolvido todas as secretarias, o prefeito, alguns usuários, a Câmara de Vereadores, que a gente fez logo depois do Carnaval. Então, depois de ter feito todo esse levantamento, a gente pegou todas as notas técnicas do Ministério da Saúde, né, as informações que foram selecionadas da gestão e dos profissionais de saúde, e a gente compôs um plano de contingência. No nosso plano de contingência, que também foi divulgado no Diário Oficial aqui do município, a gente cita o que é caso monitorado e como é feito. Uma coisa que a gente está sendo questionado e as principais dúvidas, que é do número da ouvidoria, né? Só passar o número da ouvidoria 749-9955-8498, e as pessoas têm encaminhado várias denúncias também através por e-mail notificamairia@gmail.com. E nesse caso, a gente tem um formulário, né, que é chamado o formulário do viajante, ou do contactante, ou do sintomático. Então, são alguns documentos que a gente tem que preencher, né, a critério da solicitação do Ministério da Saúde, e posteriormente a gente pede para a pessoa assinar um termo de compromisso para ficar em quarentena. E aí, esse termo de compromisso, a gente... hoje mesmo a gente oficializou o Ministério Público, que vai estar ajudando a gente em relação a isso, se as pessoas saírem de casa, né, e descumprirem aquilo que está sendo solicitado, elas vão sofrer, na verdade, um crime, vão estar cometendo um crime contra a saúde pública. Então, assim, depois de tanta essa história, o que é o caso monitorado? São as pessoas que chegaram de outros pontos, né, do Brasil, como São Paulo, que a cidade realmente tem muita gente de São Paulo, né, que veio de São Paulo, que veio de Salvador, que veio de Santana, de algum outro município, que necessariamente não tem apresentado os sintomas, mas que a gente faz o acompanhamento durante esses 14 dias, se vai apresentar os sintomas ou não. Então, a gente pega os dados do paciente não, da pessoa, né, de tanto o endereço quanto um telefone, e disponibiliza o telefone tanto da unidade de saúde a que ele está alocado, quanto da Secretaria de Saúde. Então, acho que ontem mesmo foram 124, né? 121. Então, dessas 121 pessoas monitoradas são essas pessoas, né, que a gente bate casa em casa, ou que tem as denúncias, preenche esse formulário. Aí todas as pessoas da casa também passam a ser acompanhados, e a gente vem ligando, mandando mensagens, que se aparecer aqueles sintomas específicos da Covid, né, que é da doença, da Covid, a Secretaria de Saúde, ela tem uma equipe que a gente chama de equipe externa ou equipe volante. Ela sai da Secretaria e vai fazer a coleta no domicílio, né, do teste, daquele teste que para diagnosticar o Covid-19. Então, são essas pessoas. Então, vai começar a alterar com o tempo. Vai estar aumentando uma quantidade, vai estar diminuindo, então, a cada dia, porque quando fecha os 14 dias dessa pessoa acompanhada sem sintomas, aí ele sai do acompanhamento das pessoas monitoradas, e aí vão entrando também outras pessoas, né? E a gente está bem preocupado com a questão da Semana Santa em Mairi, né? Muito bem. Falando aí sobre as pessoas monitoradas, agora os casos suspeitos, inclusive, fala sobre esse assunto que deixou a população mairiense
Ainda mais em pânico em saber que tem 2 casos suspeitos em nosso município. É assim, passar inicialmente também que quando a gente tem um caso suspeito, a gente tem por obrigação informar que é caso suspeito. Eu vi algumas pessoas questionando e falando assim, isso daí é só para criar pânico, porque divulga. E eu vi alguns questionamentos de chegar a afirmar, você tem que dizer a pessoa que é, né? Porque a gente recebe essas mensagens e a gente não tem, né? A gente tem ética profissional suficiente, a gente sabe o que é ética e a gente divulga quando tem um caso suspeito, quando surge uma doença. Por exemplo, Mairi teve um caso de H1N1 ano passado e a gente divulgou amplamente. E esses casos suspeitos não quer dizer que a pessoa tenha doença. A gente está dizendo que nesse caso suspeito, a gente está fazendo o exame e a gente vai aguardar o resultado do exame. Enquanto isso, a pessoa está em isolamento social, devidamente orientada, né, do que deve se fazer. E caso a pessoa, porque a gente não está ali olhando a câmera o tempo todo, se a pessoa está saindo, ela vai responder legalmente por ter saído de casa. Então, esses casos suspeitos são aquelas pessoas que apresentam sintomas, né, já disse, as pessoas apresentaram, são pessoas que não são do município, são pessoas que vieram de outros municípios, né, que vieram ficar aqui em Mairi nesse período de quarentena e apresentaram febre, tosse, coriza e falta de ar. Né? Então, ele não está naquele grupo de vulnerabilidade que tem hipertensão, que tem diabetes e que algum tipo de alguma doença imunossupressora, mas são pessoas que apresentaram esses sintomas e que vieram de outros municípios. Então, a gente tem por obrigação informar a população que é um caso suspeito e a gente acompanha mais rigorosamente esses casos. E existe alguma previsão da saída do resultado? Não. Infelizmente, a nível de Brasil inteiro, os resultados têm demorado bastante, né? Os resultados são colhidos no município, mas encaminhado para um laboratório central, né, que é em Salvador, e ele que faz a análise desses resultados. E a gente tem mais casos esperando o resultado do que aqueles que foram encaminhados ou descartados. Então, a gente não tem uma previsão. Infelizmente, a gente depende, né, do Estado para dar esse retorno. E a gente não tem assim, um prazo de dizer que daqui a 74 horas, né, ou 48 horas ou 24 horas, esse resultado. Se dependesse da gente, era bom, né? Porque a gente fazia isso o mais rápido possível. O mais rápido possível, mas tem uma capacitação, a pessoa tem que estar adequada, tem o manejo, né, do material. E só pode, nesse caso aí, a gente, quem está autorizado é realmente o Laboratório Central de Saúde Pública, que é o LACEN, né, lá em Salvador. A população vem ajudando, mas às vezes eu vejo que vem procurando muito as minhas redes sociais, né, e eu venho fomentando o número da ouvidoria, porque você mandar para o meu celular não é oficial, que eu acabei de falar. Então, mandar para o celular de algum profissional de saúde, informando ou denunciando que alguém chegou de São Paulo, né, que tem muita gente de Salvador, de Feira de Santana ou de Capim Grosso, na nossa rede social a gente não consegue oficializar. Então, eu quero ressaltar de novo o número da ouvidoria que foi passado, que é o número 749-9955-8498, ou através do e-mail notificamairia@gmail.com, e através desses instrumentos a gente consegue encaminhar para a Vigilância em Saúde para fazer a visita e tanto averiguar a denúncia quanto monitorar os usuários ou as pessoas que estão chegando em Mairi. Então, obrigada pela oportunidade, obrigada a todos. Eu estou dizendo que eu estou de plantão também, né? Eu fico dia e noite e dia. Eu estou aqui para cuidar de todos vocês e o que vocês precisarem, a gente está à disposição. Obrigada pela oportunidade.